Boa noite, graça e paz, meu irmão. Que nesse instante em que nos recolhemos para orar, você possa sentir dentro de si a paz que eleva, que não maltrata, a paz que acalma, a paz que faz com que possamos recobrar todos os nossos sonhos, aqueles mais caros, e que muitas vezes se ameaçam, ou são ameaçados, ou sentimos como se assim o fossem, ameaçados de desmoronar. Mesmo assim, que o nosso Pai, que o nosso Mestre, nos ajude a prosseguir, a caminhar, construindo os nossos sonhos. E se qualquer sombra, no decorrer do nosso dia ou da nossa noite, ameaçar tomar conta da tua mente, dos teus pensamentos, troca o pensamento e joga uma oração e continua em frente. Bem, hoje nós vamos ler o livro As Dores da Alma, que é aquele mesmo autor dos Prazeres da Alma, Francisco do Espírito Santo Neto, que é uma mensagem ditada por Hamed. E diz assim, tem como título o egoísmo. A avareza não deve ser entendida apenas como um defeito ou falha. Ela necessita ser corrigida de modo compulsório, mas precisa naturalmente ser compreendida em sua origem mais profunda. A falta de generosidade e a insensibilidade em relação às necessidades dos outros tem raízes numa defesa psicológica que desencadeia nos indivíduos uma ruptura na conexão entre o seu conteúdo emocional e o seu conteúdo intelectual. A criatura sovina isola-se em si mesma. Nada tem importância para ela, a não ser a contenção doentia generalizada em relação à sua própria vida interior. E não só em relação aos outros, como pensa habitualmente. A mesquinhez pode manifestar-se ou não com a acumulação de posses materiais, como também pode aparecer como um resfriamento de sentimentos. Sim, ou até um autodistanciamento do mundo. Como a matriz interior se fundamenta numa necessidade reprimida da pessoa que não consegue se relacionar com as outras, nem mesmo delas se aproximar para permuta, ou seja, para troca de experiências, para troca de afetividade, ela acaba por sentir-se solitária e assim compensa-se acumulando bens. Constrói torres, muralhas imensas para se proteger de empobrecimento que ela mesma vivencia interiormente e muitas vezes inconscientemente, já há muito tempo. A escassez e a inibição da aproximação social e afetiva cria toda uma atmosfera de autonomia por possuir valiosos objetos exteriores destinados a suprir a sensação de vulnerabilidade que sente ao lidar com as pessoas. A indiferença, a frieza emocional, a apatia e o apego patológico, bem como o distanciamento das privações dos outros, são características marcantes das criaturas que alimentam uma paixão egoística pelos bens materiais. São conhecidas como sovinas, mesquinhas, usurárias. O trabalho interior sempre melhora a qualidade da nossa vida, pois passamos a conhecer a nós mesmos e o universo como um todo, visto que somos levados também por um propósito precípuo, cuja função é de aprender a amar incondicionalmente. É verdade, meus irmãos. Vamos pontuando aqui a nossa lição. É verdade. Quando a gente fala em egoísmo, a gente entende que o contrário desse egoísmo é o doar, é o dar amor, né?
são as obras, é a caridade. Mas aqui não se fala da caridade fazendo com que o irmão que recebe sinta-se humilhado ou aquele que doa se sinta salvo. Isso não é caridade. A humildade também não quer aqui fazer com que você se sinta rebaixado. Não, a humildação é muito ao contrário. Ela faz com que você cresça em esperança, cresça interiormente. Faça valer a sua ânima, a sua alma. É uma luz que vem de dentro. A gente, por exemplo, também acha que às vezes a pessoa ter a determinação, ter a força, ela é incrível. Sim, mas para que ela seja incrível, a gente não precisa ser atrevido, a gente não precisa ser ríspido, a gente não precisa ser agressivo para sermos determinados, da mesma forma que para sermos disciplinados, obedientes, não quer dizer que tenhamos que ser sisudos, podemos ser alegres. Não precisamos estar ali sobre uma submissão ou uma subjugação. A obediência, ela pode ter um quê de entendimento. Com uma bondade, a gente não precisa estar, para ser bom, anular nossa personalidade. Se a gente não concorda com algo, a gente tem que se colocar. Agora, o problema é quando se colocar, né? Às vezes não adianta nós nos colocarmos na mesma hora que o outro está se colocando, porque aí a gente vai gerar uma animosidade, vai gerar um conflito, vai entrar em rota de colisão, não vai dar certo. Da mesma maneira que termos a empatia pelo outro, termos a compaixão, não tem nada a ver com que nós tenhamos que gerar dentro de nós aquele sentimentalismo que nos faz ficar cada vez mais sensíveis e frágeis, e inseguros, e tristes, e melancólicos. Né? A melancolia nada mais é do que uma tristeza profunda. Não. E essa segurança que a gente quer pra gente, no dia a dia, que a gente pede ao Pai, a paz, a tranquilidade, como que a gente consegue isso sem impulsividade? Precisamos refletir. Portanto, quando ele fala aqui no livro sobre a avareza como sendo um produto, né, da necessidade que o ser humano precisa encontrar na intimidade dele com ele próprio, é porque ela está intimamente ligada com a nossa psique, com os nossos desejos, com o que a gente quer fazer da nossa vida. O que eu quero fazer daqui a um ano, ou o que eu estarei, fazendo daqui a um ano. Que os nossos projetos não sejam só de longa data, sejam projetos de pequeno e médio prazo, para que a gente tenha como se basear o que é que estamos fazendo da nossa vida, das nossas horas, porque dela depende o nosso futuro. Porque se hoje estamos vivendo um tempo de agonia, de tristeza, disso, daquilo, de empobrecimento do nosso próprio mundo interior, é porque em algum momento nós trabalhamos muito mais com uma desumanização do que a tentação da construção dessa capacidade de amar de verdade. Não precisamos de técnica para isso. Mas se quisermos, sigamos o Mestre, sigamos a luz, esse modelo e vida da humanidade. Meu irmão, que vocês tenham um ótimo domingo, um lindo Dia dos Pais, com a graça do nosso Mestre, com o conforto da nossa Mãe Maria e com a paz de consciência. E se essa paz porventura não chegar, não fique triste. Nada como um dia após o outro. Deus te ama assim como você é e te aceita também. Então não exija demais de você. Apenas siga em frente. Cada vez mais sadio, cada vez mais feliz. Que assim seja.